Meus amigos, poucas coisas no futebol ultimamente têm me chamado a atenção, sinceramente, né? Claro, o amor gigante pelo São Paulo Futebol Clube, que é que toda a nossa coletividade tem também, todos nós, com certeza, né? E algumas partidas pontuais que eu vejo, como as duas partidas ontem das semifinais da Copa do Brasil. Eu vou dizer para vocês o porquê. Dedicação, empenho, raça, determinação, vontade. Nós vimos de sobra ontem, né? O mesmo Grêmio que tinha revertido uma adversidade gigante contra o Palmeiras, ontem sofreu do mesmo mal com o Atlético do Paraná, surpreendendo a todo mundo e na vontade, nos desfalques, na determinação e tudo aquilo que eu falei, conseguiu a vaga. Outro exemplo, o Internacional de Porto Alegre. O Inter que, com vontade, com raça, com D'Alessandro correndo como se tivesse 17 anos, com a torcida apoiando, se classificou para a final do Brasileiro, da Copa do Brasil. Enfim, isso serve só para dizer que o futebol em muito depende de vontade e de raça. Se falta a tática, se falta a técnica, tem que ir na vontade. É isso que a gente espera do nosso querido e amado elenco do São Paulo Futebol Clube, não é? No ar, São Paulo Raiz com Rony Altieri, inspirado pela vontade dos jogadores de ontem, pela classificação das equipes. A gente fica muito feliz de ver o futebol assim, porque o futebol tem que ser jogado dessa maneira. Enfim, vamos falar do nosso querido São Paulo e dos preparativos do Tricolor para esse jogo de sábado à noite lá em Porto Alegre, decisão para o São Paulo. Eu tenho dito já algumas rodadas, o São Paulo tem que tratar o Campeonato Brasileiro, cada jogo como se fosse um mata-mata, né? Com vontade, com raça, enfim, colocar em campo muito mais do que aquilo que tem colocado. O São Paulo que é o clube da fé, né? O mais querido de todos, que é o nosso tricolor, tem que de alguma maneira apresentar um futebol um pouquinho mais diferente daquilo que vem apresentando, tá certo? É o que a gente espera, não é? E aí, gente? Como é que vocês viram, vamos falar um pouquinho agora dos preparativos, né? Como é que vocês viram aí a questão do Igor Gomes na seleção brasileira? Pois é, o Igor Gomes que tem sido pouquíssimo aproveitado pelo Cuca, né? Eu particularmente preferia o Cuca colocando com mais frequência o Igor Gomes do que colocando o Vitor Bueno, por exemplo, né? Até porque o Igor Gomes é formado em casa. O Igor Gomes teve uma base excelente nas categorias do São Paulo, nas categorias inferiores do São Paulo. O Igor Gomes que foi pedido por toda a coletividade tricolor, a torcida tricolor, para vir para o time de cima e que hoje é tão pouco aproveitado pelo Cuca que prefere o Vitor Bueno, né, a colocar o menino para ir ganhando cancha, para ir ganhando campo. Enfim, acabou emprestado lá para treinar com a seleção brasileira e o São Paulo desfalcado em Porto Alegre no sábado, sem um monte de jogadores, Pablo e Pato. A cada rodada se anuncia a possibilidade deles voltarem. E a cada rodada se adia essa possibilidade deles voltarem. É incrível. Mas essa coisa do departamento médico do São Paulo já está meio maçante. A gente acaba não recebendo informação concreta nenhuma do que acontece na preparação física e no departamento médico, para ter esse monte de problema que o São Paulo acaba tendo. Enfim, jogadores convocados para suas seleções, né? Jogadores machucados. O São Paulo deve ir a campo, é o que tem treinado, o Cuca tem treinado, né? Com o nosso querido Volpi, cada vez crescendo mais, Juan Fran na lateral direita, Anderson Martins, que acabou ganhando a posição em grande parte pela saída de bola, segundo o Cuca, o passe dele é melhor do que do Bruno Alves. Ótimo, né? Eu acho que quando você tem dois jogadores que estão no mesmo momento muito bem, principalmente zagueiro, você deve optar por aquele que tem duas qualidades. A primeira qualidade para mim de um zagueiro é desarmar. É tempo de bola, é subida de cabeça, é jogada no chão e velocidade. Mas enfim, o Anderson Martins agrada mais ao Cuca e o Anderson Martins vem fazendo boas partidas, né? Assim como o Bruno Alves vinha fazendo também, né? Alegrando a todo mundo, surpreendendo a todo mundo. Anderson Martins, Arboleda e Reinaldo. Reinaldo,
precisamos jogar mais bola. Até quando você vai viver dos 2 gols do Fluminense, um frango e um pênalti, e do pênalti batido contra o Santos? Até quando você vai viver disso? Você renovou seu contrato, você está ganhando mais e, portanto, chegou a hora de você definitivamente jogar mais bola do que você está jogando. No meio, Hudson, Lisiero e Tietê. Gostei dessa formação, porque eu acho que é uma formação que protege muito mais o meio de campo, que atua muito mais num espaço que o São Paulo estava muito vulnerável. Vamos ver se com a entrada do Hudson, a equipe ganha, né, em destruição de jogada, ganha um pouquinho mais na qualidade do passe. O Hudson tem um bom passe, ele não tem uma boa desenvoltura com o caminhar da bola, mas ele tem um bom passe. A gente de repente libera um pouquinho mais o Lisiero, libera um pouquinho mais o Tietê. O Lisiero precisando se firmar fisicamente, porque bola a gente sabe que ele joga, e o Tietê precisando aparecer mais. Muitos altos e baixos do Tietê durante a partida, certo? Na frente, Igor Vinícius, talvez aí a novidade, o Igor fazendo essa função aí do ala ponta, né? Raniel que volta, pela falta aí completa de centroavantes que nós temos, e o Everton. O Everton que corre e não chega a lugar nenhum. O Everton é o download quando a gente tinha internet de escada, né? Ficava lá aquela bolinha rodando para dar o download, meu amigo, ó. E o Everton é assim: Everton, você tem que jogar muito mais bola do que você está jogando. Quando veste a camisa do São Paulo, você assume automaticamente essa responsabilidade de entregar muito mais. Até porque o São Paulo, com a venda do Morato, pegou o dinheiro e pagou 2 meses de atraso de direito de imagem dos nossos jogadores. Que maravilha! Direito de imagem. Eu quero saber quando o jogador vai ter o dever de jogar muito pelo São Paulo, com muita vontade e com muita determinação. É isso que nós estamos aguardando. O São Paulo precisa muito mais do que está sendo feito agora. Por quê? Por quê? Ah, Rony, você não está contente com a colocação do time na tabela? Eu estou satisfeito, sim. Tirando os montes de empates e pontos perdidos de maneira boba, eu fico satisfeito, claro, estamos lá, 4º colocado, perto do primeiro, enfim, essa coisa toda. Porém, é o que eu tenho falado, o alerta é nesse sentido. É o futebol suficiente para chegar ao título no final do campeonato? Essa é a pergunta. Por enquanto não tem sido. Eu penso que com esse futebol a gente não vai ser campeão. Então nós temos que crescer o mais rápido possível para chegar ao título. Até porque, repetindo pela 18ª vez, eu não estou contente com Sul-Americana, eu não estou contente com Libertadores. Eu estou contente, fico contente com o título. Aí eu fico contente e fico satisfeito. Afinal de contas, são 10 anos que nós estamos aí esperando, né? Novamente um título do São Paulo. Então, nesse sentido, o Cuca está preparando esse time para o sábado à noite enfrentar o Inter. O Inter que ontem passou pelo Cruzeiro do Mito Ceni, né? E possivelmente vem com um time reserva enfrentar o São Paulo. Mais uma vez um time reserva, desses que estão disputando outros campeonatos, desses que estão de alguma maneira jogando um bom futebol. O São Paulo enfrentou o Flamengo no Morumbi com um time C. Atenção, era o time C do Flamengo. Recheado de moleque, né? E com um veterano que era o Diego. Então assim, o time C do Flamengo, o São Paulo só empatou e no sufoco. O São Paulo pegou o Palmeiras no Morumbi com o time B. O São Paulo só empatou. O São Paulo pegou no último final de semana o Grêmio, que tinha vindo de uma decisão na Libertadores, que ia para uma decisão na Copa do Brasil, jogando com o time B, sem vontade nenhuma de jogar, cumprindo tabela, e o São Paulo só empatou. Ou seja, de 9 pontos contra Flamengo, Palmeiras e Grêmio, nós ganhamos 3. Os 3 em casa. Novamente, o São Paulo tem a 4ª oportunidade de pegar um time reserva. É claro que lá em Porto Alegre é mais difícil, lá é mais complicado. Tudo bem que eu já vi, né? Vocês devem lembrar, em 77, Serginho destruiu o Beira-Rio em 77. O São Paulo ganhou de 4-1 lá em Porto Alegre do Inter, como ganhou outras partidas lá também, enfim, né? Então, assim, é muito importante essa partida para o São Paulo, como todas as partidas são importantes e assim devem ser tratadas. Não adianta ir com a consciência de que, chega lá um empatezinho, tá bom. Não, o empate tá bom na hora que terminar o jogo. Aí sim, o empate pode ser interessante. O São Paulo tem que aproveitar isso. O São Paulo que descansou mais uma semana,
O São Paulo que descansa semanas. Eu vou até contar uma hora, eu vou contar as semanas que o São Paulo está descansando, desde a desclassificação de um monte aí de campeonato. Então o São Paulo tem a responsabilidade e o dever de entregar no sábado uma grande apresentação com o Inter e uma vitória em Porto Alegre. E aí sim, a gente pega o Centro Esportivo Alagoano, na volta, né, aqui no Morumbi, no outro domingo, 7 da noite, meu Deus do céu, para aí sim fechar o primeiro turno de uma maneira muito interessante, que é o que a gente acredita que ainda possa acontecer, né? O Cuca tem que trabalhar bastante isso com o elenco. Eu costumo dizer que o time é a cara do treinador, né? Então assim, eu gostaria de muito mais energia do Cuca, eu sei que não é o jeito dele, mas eu gostaria de muito mais energia para transmitir para o campo essa energia e essa necessidade do time correr mais, do time se empenhar mais e do time se dedicar mais. Seria muito legal esse tipo de coisa. E é o que a gente aguarda para sábado, à noite, lá em Porto Alegre, contra o grande time do Internacional. Tá certo, gente? A gente volta ainda com um vídeo de pré-jogo dessa partida, com mais detalhes, mais apurados com relação ao que nós vamos ter nesse sábado à noite. Tá legal? O vídeo de hoje vai dedicado a todos os São Paulinos, é claro, como sempre, mas especialmente ao Igor Greco, lá de São Paulo, grande Igor, né? Filhão lá do nosso querido Henrique, São Paulino roxo. E o Vendes Barbosa, que é de Brasília e participa aqui do canal também. Saudações para gigante torcida tricolor aí de Brasília. Legal, gente? Quem não conhece o canal, por gentileza, convida o amigo a conhecer. Se puder compartilhar o vídeo, a gente agradece. Clica no sininho lá para saber quando tem vídeo novo. E a gente tá junto. Tamo junto sempre, gente. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri na área. Valeu, gente!